pessoal quer, vamos acessar essa memória e apagar. Gente, eu tô apagando uma história. Ciência hoje não explica tudo o que acontece. E muito menos tudo que a gente sente. Me aproximei e aprofundei na astrologia evolutiva. Onde que eu vou me amparar na mesa multidimensional arcturiana. Tem gente que chega pra mim e fala, minha família inteira nunca progrediu. A gente vai ver quem é o ponto-chave, a pessoa que eu tô atendendo. Porque a astrologia ela não é mística, é ciência, é cálculo. Minha mãe começou a me ligar no meio da prova. E eu esqueci de avisar minha mãe que eu não estava naquele voo. Existem alguns momentos astrológicos que eles são mais conturbados, né? Possibilidades de acidentes, seja aéreos, seja de trânsito. A gente acha que os nossos ancestrais eram outras pessoas. Que por vezes foram nós mesmos. O mapa foi tua alma que escreveu para você. É um bilhete que ela deixou. Vanessa Ribeiro é astróloga evolutiva, psicanalista e terapeuta multidimensional. Cofundadora do Instituto Reimprint, criou um método próprio que usa o mapa astral como ferramenta de autoconhecimento e tomada de decisão. Já impactou milhares de pessoas no Brasil e no exterior com atendimentos, formações e mentorias. Nossa convidada de hoje no Alma de Coruja. Olá, bem-vindo ao podcast Alma de Coruja. E hoje nós temos mais uma convidada muito especial, que é a Vanessa. Bem-vinda, Vanessa! Muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. É uma honra para mim estar aqui, para a gente conversar, trocar esse tempo de vida e de conhecimentos. Muito obrigada. Muito bom. E a pergunta, claro, né? A primeira pergunta é que a gente até falando antes de começar, como tudo começou, Vanessa? Por que a Vanessa hoje está trabalhando com terapia, ou a Vanessa sempre trabalhou com terapias, que a gente estava vendo que você trabalha muito com mulheres. Conta tudo pra gente aqui. Sim. A história é longa, ela começou há muito tempo, mas o que é impactante, né? A minha vida, eu fiquei 28 anos dedicada à área financeira. Minha formação principal é da área financeira. Olha isso. Trabalhei como contadora, fui empresária. E aí existia algo em minha alma que falava, tá faltando alguma coisa, né? E aí é onde a gente começa a entender quais são as habilidades que nós temos e como estamos usando ela no nosso servir, né? Então, enquanto no corporativo, né, eu trabalhava muito liderando equipes, direcionando, para mim finanças para mim era algo tão tranquilo. Olhar como contadora, olhar balanço, olhar as estratégias empresariais era algo muito gostoso. Só que eu estava sempre direcionando ao cuidado das pessoas. Então, o lugar de liderança, ele precisa disso, né? Não é só sobre a técnica, mas como que você lidera um grupo de pessoas, né? Acho que é um grande desafio hoje. Muito. Sempre foi, né? Assim, se formar e adquirir conhecimento é simples, não é uma coisa assim, não é acessível a todos, eu compreendo isso. Hoje está muito mais facilitado com a tecnologia, mas é algo que você conquista. Agora, a habilidade de lidar com o outro não é fácil, né? A gente tem que desenvolver, né? E são experiências que elas vão modificando. Um dia você tem um grupo, tem um comportamento, no outro dia tem um outro comportamento e sinceramente, eu gostava muito disso e eu via que era uma habilidade natural, eu não me esforçava, né, para trazer as pessoas para a gente trabalhar em equipe, enfim, e em busca dos resultados. Quando chegou aquele tempo que ficamos todo mundo reservados, né? Eu estava empreendendo. E aí, o que eu percebia? Não só naquele momento, percebi em vários lugares, né, no trajeto profissional, de que algumas pessoas tinham muita riqueza, dinheiro financeiro, o aspecto financeiro, mas não se sentiam felizes, né? Isso sempre me incomodava e de alguma forma isso ressoava em mim. Com certeza. Eu trabalhava muito, né? E depois eu fui compreendendo por que eu gostava tanto de trabalhar. Enfim. E ali eu sempre me questionava assim, nossa, aquela pessoa, né? Ela tem, para mim, na minha visão, olhando de baixo, assim, nossa, aquela pessoa que tá lá em cima, ela tem de tudo. Por que ela não tá sorrindo? Eram questões que ficavam no dia a dia e não tinha alguém que ainda conseguisse me argumentar o suficiente que falasse assim, não, é isso, não é. Então, eu fui investigando, né? E quando chegamos ali na pandemia, eu percebi um padrão nos meus clientes, né? E na área empresarial. As pessoas, elas se permitiam, o estado emocional delas, né? Permitia com que elas permanecessem naquele lugar ou até mesmo paradas.
Sabe aquela... Estagnadas, aquela coisa do medo que paralisava. Né? Então, mesmo a gente aconselhando, houve muito isso. Nossa, a parte consultiva nessa época foi muito além do consultivo técnico. Era realmente assim, você compreender você está com medo do quê? Você precisa mudar. Olha ali o mercado, agora já não é mais assim. Você tem que entender que existe uma flexibilidade necessária neste momento. E ali, muitos empresários, né, eles estavam realmente impactados por aquele cenário, não sabiam exatamente como progredir e tinham famílias que dependiam daqueles negócios, né? E aí começou a me vir uma angústia, eu falei assim, não é só a parte consultiva, o que mais eu posso trazer para eles? Eu fui investigar essa parte emocional, né? Perfeito. Como que lidamos e tomamos decisões financeiras a partir do emocional. Foi quando eu me deparei com a psicanálise. Eu falei, é maravilhoso. Falei assim, vou estudar psicanálise, é isso, vou compreender a mente dos meus clientes. E foi muito interessante, porque não foi por eles. No final, essa jornada foi por mim, né? E ali foi um ponto que eu chamo de intersecção, né? E hoje, através da leitura do meu mapa, eu consigo ter a compreensão de algo que me disseram até antes, né, de 2020, 2019. Estava ali naquele períodozinho. A primeira leitura de mapa que eu fiz, pessoal, foi em 2016 para 2017. E foi quando eu comecei a me despertar espiritual de fato, eu digo. Porque a mediunidade para mim era algo que estava latente, fazia parte do meu dia a dia, e eu nem chamava de mediunidade. Era algo que fazia parte de mim, a gente só vai vivendo, a gente nem identifica. Você sentia e via, como era? A minha mediunidade era muito da intuição e percepção. Né? Então, assim, eu via coisas que outras pessoas não estavam enxergando, em padrões de comportamento, então ouvia literalmente, né? De ouvir conselhos, enfim. E aí, nesse ano de 2016, eu comecei essa jornada de compreender o que tem de diferente aqui, que movimento que está acontecendo, né? Em 17 fiz a primeira leitura do meu mapa e eu confesso que eu não entendi. Mas você mesma fez ou você pediu para alguém fazer? Não, pedi a leitura. Porque assim, a gente fazer o gráfico, né, do mapa, ele traz um cálculo e é uma linguagem simbólica. Então, se você não contrata um astrólogo, não tem uma conversa para te traduzir o que está ali, fica complexo. Mas mesmo nessa leitura, naquele primeiro momento, eu acredito que o meu nível de consciência ainda estava raso em relação à espiritualidade, a esse despertar. Então, ele me falava de coisas, de assuntos profundos, e eu, nossa, meio que boiava, assim, será isso? Né? Resgatar alguns laços com meu pai, porque meus pais eram separados, então por muito tempo eu fiquei afastada do meu pai, e ele dizia, você precisa resgatar esse laço com seu pai, vai lá, conversa, vocês não precisam morar na mesma casa, mas o que ele estava querendo me dizer, né? O psíquico que a minha criança interior estava trazendo, da leitura do meu pai, do relacionamento, precisava ser revisto, adequado. A minha profissão também, ela, né, como contadora, teve esse quê de querer ser como meu pai, para que ele me visse. Ele era contador. Era um desejo, sim, ele é contador até hoje. Ele está com 73 anos, e ele até hoje exerce, ele ama, tinha paixão. Então, era algo que eu via quando criança, e por ter essa familiaridade, fui também. E é tudo inconsciente, na verdade, né? Inconsciente. Até quando eu fui estudar psicanálise, aí eu comecei a entender os meus comportamentos e, assim, projetados muitas vezes no comportamento dos meus clientes, me trouxe percepções das quais eu não tinha. Eu falei assim, opa, então peraí, a dependência emocional, ela fala muito mais até mesmo do que a inteligência emocional que a pessoa está tendo ali, né? Talvez ela até se julgue inteligente ou intelectualmente capaz, mas a dependência emocional, ela existe nos relacionamentos, e aí a gente precisa entender os níveis de dependência. Né? Se é uma dependência que está causando algum transtorno, ou está disfuncional naquele relacionamento, ou se é algo saudável que te traz conhecimentos, né? Enfim, porque a gente tem dentro da psicanálise que dependências com quem estão muito próximas de nós, por exemplo, num relacionamento, um casamento,
há uma dependência emocional. Sim. Com seus filhos também, mas Sim. em que nível isso acontece? E aí foi compreendendo assim que eu falei, agora faz todo sentido. Então, tal pessoa, mesmo eu aconselhando, trazendo projeções financeiras do que ia acontecer no negócio dele, se ele não tomasse uma ação, ele não conseguia decidir aqui. Porque dependia, olha, um homem dependendo da decisão da mulher e no seu negócio, o negócio não vai dar bom. não estava legal, não estava. Estava bom enquanto estava... na energia dele. Era a energia dele, mas assim, enquanto era conveniente, Sim. e ela tinha seus ganhos secundários. Essas são com as palavras certeza. que a gente vai usando na psicanálise, né? Ela tinha seus ganhos secundários, era interessante para ela, então ela manteve aquele fluxo por algum tempo. Só que quando chegou a crise, eu acho que foi realmente uma crise para desestabilizar as pessoas, no sentido de aconteceu muita coisa no aspecto físico da doença, né? Sim. Mas o mental, as pessoas não estavam preparadas e nem olhavam para isso, né? Então, acho que sim, foi um ponto muito importante, porque as pessoas pararam, literalmente, precisaram parar com padrões que elas estavam repetindo. Era como se, para mim, é como se o mundo, naquele momento, falasse assim, eu não aguento mais, para tudo. Vamos dar um reset aqui? Deixa eu descer. Né? Vamos fazer as coisas diferentes para dar essa oportunidade, até mesmo para a humanidade enxergar novas possibilidades, né? Nós, como seres humanos, a gente se desenvolveu, né, historicamente através de muitas crises. Então é quando a gente consegue ter uma percepção diferente do que está acontecendo com a gente. Não é somente sobre o externo, mas é como a gente reage a tudo que está acontecendo no nosso exterior, né? Em busca dessa paz interna. Então, eu falei assim, é muito importante que então eu traga algum conhecimento para traduzir para essas pessoas que são muito céticas, né? De que eu ia conversar, esse empresário em particular, eu conversava com ele, ele era dono de uma escola, né? Junto com a esposa que era coordenadora pedagógica. E eu tentei de diversas formas, naquele momento, explicar para ele, olha, existem alguns comportamentos aqui que vocês precisam de um apoio. Por quê? Melhorando o relacionamento de vocês, o negócio de vocês também vai crescer. Né? Porque muitas pessoas não compreendem que um CNPJ parte de um CPF. Exato. Né? E olha aqui o poder que é isso, né? Quando você é empresário, você não fala só sobre o seu progresso, o progresso também daqueles que estão, né, colaborando contigo. Exato, com certeza. E aí é onde a gente faz fluir a riqueza, né? Exatamente. E naquele momento ele estava passando por dificuldades porque ele estava insistindo em manter padrões que não estavam mais adequados para aquele lugar, até mesmo o público que ele queria atender. E isso refletir em tudo. Refletir em tudo. E aí eu falei assim, olha, a raiz é essa, mas você precisa olhar para isso. Vai precisar de terapia. E aí a pessoa é resistente. Então existe um momento que a gente como terapeuta também precisa entender até onde o cliente consegue compreender e até mesmo até onde ele deseja ir dentro do seu consciente. Exato. Porque o inconsciente ele está gritando. Né? Ele grita através de dores, sensações, acidentes, várias questões que vão sendo provocadas para a gente ficar alerta. Muitas vezes a gente está ali resistente. Aí foi a partir disso que eu falei assim, quais as ferramentas que eu posso agregar à consultoria, olha só, dentro da minha, ainda no papel de contadora, como eu posso agregar na consultoria um conhecimento onde eu consigo captar essa psique para entender a origem dessa questão, né? E aí eu estudei a psicanálise, fui me formar em astrologia, e foi quando começou a expandir aquela percepção. Porque muitas vezes eu olho o mapa, eu já sei de coisas que você ainda não me contou, e tá tudo certo. Tem coisas que você realmente não vai contar, né? Mas aí, a psicanálise, ela vai até um lugar que se a pessoa ela não traz para o seu consciente, a gente tem dificuldade de trabalhar aquele assunto. Porque ela fica resistente. Ela está resistente e ela tem o seu ganho com isso. Né? Ela quer se manter. Sempre tem o secundário, né? Sempre. Existem, é normal, mas isso é uma barreira de progresso, de desenvolvimento, né? De prosperidade. Então, se a gente não percebe isso, a gente se mantém em lugares onde não
não somos queridos mais, né? Mas a gente fica em busca de agradar aquelas pessoas que estão naquele lugar. A gente, até mesmo empresários, ficam ainda buscando agradar aquele tipo de cliente, só que você já progrediu, a empresa é uma entidade separada, né? E ela também tem o seu progresso. Se a gente não respeita esse propósito inicial de constituição, ela vai se travando, criando bloqueios, onde precisa crescer também o empresário, pessoa física. Com certeza. A figura, né? E ali associei conhecimentos da reprogramação neurolinguística, PNL, da hipnose, outras terapias também, que aí eu utilizava muito mais de manutenção, né? Parte do reiki, como guardiã dos 12 raios. Porque a gente lidar com esse inconsciente do outro pode ser perigoso se a gente não souber em que campo estamos atuando. Com certeza. Né? Então, assim, eu precisava entender se era só um campo mental, aí a PNL, ela funciona muito bem, porque são padrões que a gente reprograma. Se era no campo emocional, ali a hipnose, ela favorece os desbloqueios que a gente está buscando fazer, né? E outras terapias também, a aromaterapia, ela é muito legal, porque é algo que você sente, é perceptível aos nossos sentidos e comunica direto com o nosso cérebro. Total, né? Não é? É muito Sem legal. Muitos bloqueios. Sim. Então é algo que você vai trabalhando, trazendo com uma neutralidade, levando e conduzindo o paciente para um lugar que você percebeu que seria legal para ele. Mas a gente precisa ainda assim respeitar o livre-arbítrio da pessoa. Por mais que você fala, olha, até onde ela quer ir. Isso. Exato. Né? Então, e até por uns 2, 3 anos, eu busquei fazer esse trabalho, né, com pessoas realmente céticas e sem argumentar para elas que eu estava com esse trabalho holístico, vamos dizer assim, de uma parte integrativa por trás, né? E aí, onde é que elas começaram, de fato, receber e se abrir para esse trabalho? Na hora que eu comecei a falar, né? Falei assim, olha, é aqui. A gente já tentou fazer isso, já tentou fazer aquilo. Você percebe que não é mais sobre técnica, é sobre decisão que você tem que ter agora? E aí, como era o resultado, assim? As pessoas se impactavam. Geralmente elas se impactavam, né? Tem algumas que elas ainda continuam mais céticas e não acreditam nessa parte energética no movimento, até mesmo questões espirituais, e existem aquelas que se entregam. Essas que se entregam a essa visão de forma integral e direcionada, elas progridem. Porque a resistência é menor, né? E aí entra aquela questão do paradigma materialista. Se eu só acredito naquilo que eu enxergo, eu preciso também compreender que a ciência hoje não explica tudo o que acontece. Né? E muito menos tudo que a gente sente. E como psicanalista, eu sei, né? Que o sentir, ele é mais importante de tudo. Muito. Nossa, eu falo muito nos meus atendimentos. Se há algo que você tem que ter como missão na sua vida, é cuidar das suas emoções. Com certeza. E não é porque eu tô puxando sardinha pro meu lado, falando, não, você tem que olhar. Mesmo. É porque as emoções, ela é a base de tudo. De tudo que vivenciamos aqui, né? Dentro das leis universais, sabemos que o mundo, ele é mental, né? Porém, eu acredito na interpretação de que o planeta Terra é o ambiente onde todos que estamos aqui, espíritos agora, né? No contexto de espíritos de indivíduos em desenvolvimento. Então, nós humanos estamos aqui para experienciar uma vivência das emoções. E é exatamente esse tipo de vivência que permite que a gente avance não, exponencialmente, né? Como espíritos. É isso aí. Porque é a partir dessas sensações que só conseguimos ter aqui neste corpo que existem as possibilidades da gente recodificar. É isso aí. Tudo que somos, né? E inclusive como humanos. Outras raças, falando assim no contexto de seres mesmo extraterrestres, eles têm, dependendo de onde eles vivem, eles têm uma configuração própria, onde eles estão limitados nesse aspecto de evolução, né? Onde existe um padrão maior de comportamento. E eles ficam impactados quando percebem o quanto aqui neste mundo nós temos tanta liberdade e ainda não aprendemos a
dominar esse conhecimento para o nosso favor, né? Eles devem olhar assim e falar, meu Deus do céu, como O que essas pessoas estão fazendo? O que elas estão fazendo? Porque, e somos crianças, viu? Total. Como no aspecto galáctico, nós somos crianças ainda sendo conduzidas, né? Mas somos crianças com potenciais. Sim. Então, se a gente não compreende qual é o nosso lugar no mundo, no universo, por que estamos aqui, né? E por que pedimos? Porque eu acredito que a gente pede por essa oportunidade e estar em vida, para mim, é um privilégio. Eu também acho. Quantos outros espíritos gostariam de estar experienciando isto quando eu parto deste princípio? Aqui é como se fosse uma alavanca, né? A gente fala muito da alavancagem financeira. Sim, exatamente. É isso essa exponencialidade que a gente pode ter de evolução espiritual através dessas experiências, porque é uma possibilidade de recodificar. Essa palavra é pouco usada, mas é a partir de um contexto, daí quando eu estudei a psicossomática, eu consegui compreender que mesmo as doenças genéticas, a gente vem com aquele gene, ele pode ser reescrito. Pode não. Na verdade, os nossos genes são reescritos todos os dias. Exatamente. Só que, assim, nem todo mundo entende. Tem pessoas que realmente não querem nem saber, elas continuam vivendo a vida delas. É só material aqui, né? Essa materialidade. Mas é interessante que até na USP possuem estudos, né, sobre o quanto o DNA é desenvolvido a partir das nossas emoções e comportamentos. Super acredito nisso. E só que muitas pessoas não atentam para isso, então o que elas continuam repetindo padrões, né? Padrões sociais, padrões de conhecimento de família. Relacionamentos amorosos. Aí vem os aspectos dos relacionamentos amorosos. Com dinheiro. Todas as crenças. Limitantes. Né? Acreditar em algo é muito importante. A gente precisa até mesmo ter uma base para alimentar a nossa fé. Com certeza. Né? Só que quando as crenças e esses paradigmas materialistas, ele impedem o nosso desenvolvimento e visão espiritual, é onde existe um limiar ali que a pessoa vai ter que decidir. Em qual frequência ela ainda vai continuar vivendo? Ela vai continuar somente nessa onde o ser humano ele só consegue enxergar um raio de luz e de informação, ele só consegue captar um determinado ruído dentro da escala, ou ela vai se permitir expandir e compreender que todos estamos conectados com todo. Então, somos capazes também de compreender e nos perceber através dos animais, por exemplo. Com certeza. Né? Com certeza. Quando a gente entende o relacionamento que os nossos pets que estão mais próximos com a gente, eles também refletem muito do que a nossa psique está movimentando. Eles entendem, né? Compreendem. Assim, o movimento... O que às vezes eu me pego pensando numa coisa, aí a minha cachorra já tá olhando, eu falei, você tá sabendo o que eu tô pensando. Acho que é o jeito que a gente faz, e eles captam mesmo isso, né? Captam, eles têm um nível de percepção muito mais acurada que o nosso. Né? Se a gente falar do cachorro, ele tem o olfato, o ouvido muito desenvolvido. Sim. O gato, ele, além de ter também isso, ele tem a parte da visão espiritual mais elevada, né? Ele vive nesses dois mundos. Total. Como mensageiro, né? E aí a gente percebe que aquilo que não estamos enxergando com esses olhos materiais, eles estão nos sinalizando. Sim. E muitas vezes eles adoecem até mesmo para nos proteger, né? Porque a gente não está percebendo o nosso comportamento. Então, todas essas dinâmicas, elas acontecem, e quando a gente não se abre para compreender isso, continuamos repetindo padrões, comportamentos, tendo as mesmas atitudes, a as gente mesmas cria decisões. O quê? A gente matéria, né? Exato. E foi aí que eu falei assim, eu preciso ter, então, uma linguagem que esteja mais acessível para que eu possa mostrar para a pessoa, olha, não é só a minha percepção, foi você que escolheu vivenciar essa experiência. Exato. E onde que eu busco isso? Através do mapa natal. Né? Porque dentro da astrologia nós temos diversas técnicas. A gente pode utilizar de muitas técnicas. Eu me aproximei e aprofundei na astrologia evolutiva. Tá. Qual que é o contexto dela? Né?
existem padrões de comportamentos que vão te levar a algumas previsões, né, futuras, e até mesmo de relacionamentos com os astros. Porém, não existe um destino fixo. Então, assim, mesmo que esteja previsto que em determinada data, porque aí é tudo matemático, né? Em determinado período da sua vida, irá acontecer um acidente, o acidente é um fato. Agora, como você estará inserido neste fato é que vai fazer toda a diferença. Então, mesmo você prevendo aquele acidente, a pessoa pode mudar o percurso dela. Pode. Isso eu acredito. Este é o nosso poder de decisão. Então, quando eu estou perceptiva, quando eu entendo os sinais do que está acontecendo ao meu entorno, eu não estou só vivendo no automático. Então, eu estou aqui, estou com um bilhete de avião. Eu vou embarcar. Só que meu coração está falando, não entre, não vá. Eu vou te dar o exemplo de uma colega que ela me contou de um acidente que teve aqui em São Paulo, não lembro agora a companhia que teve, mas foi muito impactante porque o avião saiu ali de Congonhas e bateu em frente. Era para ela estar nesse avião. E sabe por que ela não embarcou? Porque ela estava presente, ela estava no estado de presença dela, ela estava ouvindo música, e ela estava assim tão entregue para aquilo que ela estava anotando que o pessoal chamou várias vezes. Ela estava na sala de embarque. Ela estava lá. Ela estava na sala de embarque, mas ela entrou numa paralela separada. E ela foi uma das pessoas que não embarcaram. Né? E a partir disso, a vida dela se transformou. Claro. Mas ela é uma pessoa, eu falo para ela, você tem uma percepção, uma mediunidade diferenciada. Ela tem a capacidade de permear, sentir os ambientes. Não somente as pessoas, os ambientes. Então eu falei para você, eu tenho certeza que naquele momento os teus guias, os seus protetores te colocaram em um lugar onde você já estava fora daquela sintonia de tudo que estava acontecendo. Com certeza. Né? Você só se manteve no nível de paz que você já estava. Você estava ali tranquilamente fazendo anotações, só esperando o tempo. Estava lá, né? Ela estava lá. Esse acidente foi aqui em Congonhas, acho que foi da TAM, né? Acho que foi, eu não tenho certeza. Tava vindo acho que de Porto Alegre, se eu não me engano. E eu sempre pegava esse voo, porque eu trabalhava em empresas e em fábricas muito no sul, Porto Alegre. E aí tinha uma prova de MBA, que eu estava na minha MBA estudando, e eu não pude ir no voo. E minha mãe achava que eu estava no voo. Então foi o que os parentes dela começaram a E minha mãe começou a me ligar no meio da prova. E eu esqueci de avisar minha mãe que eu não estava naquele voo, porque eu ia na outra semana. A hora que eu fiquei sabendo, eu falei, meu Deus, sabe quando você fala, tipo... O que aconteceu? Você não acredita, né? E minha mãe desesperada. Não, meu Deus, você não viu? Eu não sabia Aconteceu um acidente, ela viu, eu estava na aula, e aí eu não tinha avisado ela. Ela, graças a Deus que você atendeu. O alívio de ouvir essa voz familiar, Mas né? você vê que doido? Então são informações que a gente consegue ter de previsão. Então, existem alguns momentos astrológicos que eles estão mais conturbados, né? Possibilidades de acidentes, seja aéreos, seja de trânsito, né? Por exemplo, essa é uma semana que eu falei, Marta, você não dirige na estrada. Não tá pesado? Tá, né? Mas aí é o aspecto que ela tem, então a gente troca, Sim. Né? Quando a gente percebe isso, que não é favorável, Sim. A gente age ao nosso favor. Exato. Então não é que ela tem que estar inserida num contexto de um acidente, ou, né? Não que ela provoque, mas está ali, muitas vezes até um atraso que acontece pelo acidente. E aí eu falei assim, não, deixa que agora eu conduzo, porque está mais favorável para mim. E a gente vai tomando decisões. Então, eu trago a astrologia nessa leitura do dia a dia. Interessante. De como que você consegue perceber como os astros eles estão inferindo as informações, né? Existem alguns estudos que nos explicam, né, que os astros, e principalmente o nosso Sol, ele é o decodificador das mensagens que recebemos da nossa galáxia, né? Que eu gosto muito de estudar a lei do tempo, muito e a partir desse conhecimento a gente sabe que as comunicações ocorrem, então, dentro do nosso sistema solar, para recebermos como humanos, né? E não somente nós, mas todos os seres que aqui habitam recebem informações decodificadas através da luz.
que vem do Sol, da energia que vem legal, dessa assim. antena, né? E a partir disso, a gente tem que estar ali perceptível ou não para essa conexão. Porque a informação ela só chega. Assim aí, como o Sol né? transmite, né? Então ela pode vir com esse recado. Ó, hoje haverá um acidente. Ponto. Mas se você não consegue entender isso, não vai Se você acontecer não nada. consegue Você vai ficar perceber neutro. o que essa informação está te trazendo, Sim. né? Você nem se perguntar, tá, mas é um acidente dentro de casa, né? Ou é com máquina, porque também tem alguns Sim. aspectos que a gente aconselha, não mexa com máquinas, não opere em máquinas, porque a força de Marte, né, que é o impulso, pode te distrair. Então você vai ficar vulnerável àquela energia. Isso é pessoal, é uma Sim. energia pessoal. Sim. E aí, quando eu estava trazendo esses estudos da astrologia, trazendo para o dia prático, para orientar, inclusive esses empresários, você consegue perceber a dinâmica que há entre esta pessoa e aquela? No posicionamento de funções mesmo, como funcionários, né? Que legal. Muitas vezes você consegue trabalhar uma habilidade nessa pessoa que ela está escondida porque você não deu oportunidade. E essa daqui você colocou no lugar errado. Faz esse ajuste aqui, ó. Olha que coloca numa outra isso. posição, porque ela vai brilhar muito mais do que nessa que ela está escondida. Tinha que fazer isso para RH, gente. Isso. E tem trabalhos para isso. Mas aí qual é o ponto de rigidez que a gente encontra? Os empresários estarem abertos para esta informação de uma forma integral dentro da empresa, porque a astrologia ela não é mística. Então. É ciência, é cálculo que foi de alguma forma desmembrado, né? Antes a gente via astronomia e astrologia caminhando junto, direcionando grandes impérios, inclusive. Sim. Né? Sim. Pessoas de... quem diga que os milionários conhecem astrologia e os bilionários aplicam o conhecimento da astrologia. O que adianta só conhecer, né? Exato. E aí, em busca dessa aplicabilidade, eu falei assim, como que eu vou então, né, mostrar para a pessoa no dia a dia? Porque quem é cético é assim, quer ver acontecer. Sim. Então, aí eu tinha que trazer essas argumentações. Ó, mude este comportamento desta forma, né? Observe como que isso vai repercutir no teu campo. Mude a pessoa de posição, dê esta oportunidade e veja como que ela vai... E como que eles aceitavam isso, Então, Vanessa? a pessoa, primeiro ponto, tem que estar aberta para si, porque se ele, como empresário, não compreender esses movimentos na vida pessoal, isso não repercute na liderança dele. Vai começar no empresário para depois repercutir na empresa. Existem pessoas que são empregados que aplicam no seu dia a dia, e aí eles se beneficiam e muito disso, porque o autoconhecimento, você fazer o teu próprio mapa, saber quais são as suas habilidades, quais são as suas fragilidades, né? O que você não está afim de fazer ali, ou não é esse momento, eu até desejo uma promoção, mas talvez se eu me promover aqui, eu vou ter um desafio muito grande, deixa eu esperar mais uns 6 meses, aí eu me convoco para essa posição. Compreender esse movimento é muito inteligente. E aí tem muitas pessoas que utilizam, né, na figura de empregados. Agora, empresários é mais restrito, porque muitos têm vergonha de dizer que fazem isso. Eu acho que muitos fazem, tá? Fazem! Porque eu trabalhava no mercado, né? Eu trabalhava em grandes empresas e tal, e eu via umas paranauê diferentes às vezes, sabe? E a gente não podia falar que tinha mediunidade, nada, né? Mas a gente sente o ambiente, tudo. O ambiente fica diferente. Tudo isso que você está falando, eu sentia muito. Só que você não pode falar, né? E aí eu falava, esse aí faz alguma consulta com alguém, porque tem alguma coisa aí estranha no ar. Mas às vezes não, eles têm medo, vergonha, falar, vão achar que eu tô mexendo com o quê, né? Então o pessoal fala, às vezes até tirar carta, mapa astral, o pessoal escondia que não fazia, né? E aí você vai ver, por conta de algum movimento que eles faziam, né, pensando, vamos supor que ele fazia um mapa astral. Tinha um chefe que ele fazia, e tudo que ele fazia, depois que ele fazia essa consulta de mapa, eu não sei se era só mapa astral, era algum complexo de terapia junto, mas reverberava muito bem na equipe. Então ele sabia fazer aquele movimento, né? E era uma equipe difícil de lidar. Então você fala, pô, tem alguma coisa aí, mas a pessoa tem que estar aberta, né? Tem que estar aberta, e é um tipo de conhecimento que dá poder.
Sim. Por isso que na antiguidade era muito associado aos impérios, aos líderes, né, de grandes nações. Então, uma pessoa que consegue fazer esse tipo de leitura e utiliza isso para si e para o outro, ela tem um poder sobre, né, suas decisões e sobre a condução do outro de alguma maneira. Então, acredito que a maioria das pessoas sentem o medo de ter este lugar. Como que eu posso... Qual a palavra adequada? Como se ele ficasse vulnerável ao dizer que é isso que eu uso. É uma ferramenta que o outro também pode vir e desenvolver, né? Então fica ali guardado, como se fosse uma segredo, arma, um né? segredo. Isso aqui ninguém mexe. Assim como a parte espiritual também. E eu, como empresária, não só associando, né, dando assessoria para muitos empresários, o que eu percebi neste meu tempo de vida? Todos que são bem-sucedidos têm a sua espiritualidade alinhada. Porque eles têm que existir um propósito maior na área empresarial. Porque é aquele impacto que você tem socialmente. Então, quando você tem essa consciência desde o início da constituição da sua empresa, você consegue, então, delimitar e ter objetivos. Você vai traçando objetivos de uma forma mais clara, né? E o seu propósito, quando ele é nobre, ele ganha força. Com certeza. Outras pessoas vão também se associando ao seu movimento, né? Mas tudo isso parte do autoconhecimento. Então, se eu não sei, né, quais são as minhas habilidades, as minhas potencialidades, as minhas fragilidades, como pessoa, como que eu vou me associar a um outro? Porque empresarialmente você vai sempre fazer associações. Com certeza. Né? De que forma? Ou então, a pergunta seria, com quais pessoas eu vou me associar para que o nosso propósito seja maior? Para que a gente some, né, esses conhecimentos e ganhe energia com isso. E aí, quando você faz a leitura do seu mapa pessoal, esses aspectos ficam claros. Inclusive de pessoas que não deveriam empreender. Que interessante. Existem pessoas que não têm força para empreender. E isso não tem que ser visto como algo ruim. Claro. É só um momento de desenvolvimento do espírito dela. Porque, para mim, o mapa, ele é como se fosse um bilhete. Sempre quando a pessoa chega para mim e fala assim, Vanessa, eu não sei, eu quero fazer uma progressão de carreira, porque a maioria dos casos, né, que as pessoas me procuram progressão de carreira, eu quero mudar, eu estou insatisfeita, que aí fala também da minha, quando no meu lugar de insatisfação, quando eu conquistei tudo que eu queria. E agora, o que a minha alma deseja? É trabalhar mais? Porque eu trabalhava muito, né? E, inclusive, excesso de trabalho, eu também estava falando o quanto eu estava desalinhada com o meu propósito. Tem que estar no caminho do meio, né? Exato, né? A gente tem que ser produtivo. Sim. Isso não quer dizer que tem que trabalhar muito tempo. Exato. Né? Porque tempo no aspecto de vida, de espaço de vida, a gente tem que contribuir e ter outros relacionamentos, né? Porque somos pessoas que temos as máscaras, como Jung fala, né? Da mãe, da pessoa terapeuta. Thaís, terapeuta. A Thaís aqui como host do podcast. Cada uma traz. E é natural que a gente utilize delas. Normal. Né? A gente vai se utilizando dessas máscaras, né? Só que quando a gente põe uma que ela não encaixa, ela fica incomodando. Mesmo que você consiga se expressar bem, mesmo que você tenha, né, um bom posicionamento, é algo que te incomoda porque não está ressoante com quem você é. Com certeza. Aí a gente precisa se conhecer nesse lugar. Então, se a pessoa não tem um autoconhecimento, ela não faz boas decisões, né? E aí, quando a pessoa chega, né, nesse caso, olha, nunca fiz mapa, não conheço astrologia, e eu falo, não, tá tranquilo, a gente não vai falar sobre nomes técnicos. E eu procuro sempre nas conversas não trazer nomes como conjunção, sextil, quadratura, porque no final das contas a pessoa não quer saber disso, ela não entende. Eu passei por isso. Quando eu fiz aquela primeira leitura, né, a pessoa me trouxe muito desses aspectos. Ele era extremamente técnico, super renomado, mas eu não estava entendendo a linguagem. E como o mapa já é uma linguagem simbólica, eu ia aí, no final da conta, tá, mas o que eu faço? Porque as pessoas chegam pra gente, né? Acho que em qualquer nível de terapia, as pessoas chegam querendo respostas
que estão dentro delas, mas elas não conseguem traduzir, não conseguem acessar. E é um mecanismo mesmo que a nossa mente mesmo faz, né? Ela esconde da gente algumas verdades, até mesmo para nos deixar limitados naquela zona que a gente já conhece. Com certeza. Para que fazer um desafio novo, né? Vai dar muito trabalho. A mente, ela quer economizar energia. A mente é preguiçosa. E aí ela fala assim, para que eu vou ter trabalho de fazer uma sinapse nova? Pois é. Né? Que resultado, que eu vou ganhar com isso? Então, é o que eu vou ganhar com isso. A maioria das pessoas chegam, né? O que eu vou ganhar com isso? Ou o que você me diz que eu devo fazer? Aí é onde eu pego. Opa, eu gosto dessas conversas. Vamos lá. É aqui que a gente tem que fazer uma modificação da interpretação, né? Onde eu falo, o mapa, que é essa responsabilidade simbólica, ele vem codificado. E foi tua alma que escreveu para você. É um bilhete que ela deixou. Então, por que na hora que a gente nasce, a gente registra o céu? Exatamente para saber o que a gente precisa fazer ali. Né? Se você não encontrar essa resposta, você vai passar uma vida inteira insatisfeita e perde uma oportunidade de um privilégio de ressignificar o que podia ser feito. Mas isso é maravilhoso, as pessoas precisam entender mais, né? É que tem gente que não quer, mas eu já volto com você porque eu vou dar um recado agora, Vanessa. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe um like e compartilhe, porque muitas pessoas às vezes querem saber, né, de vários assuntos sobre espiritualidade, astrologia, qualquer assunto, né, que envolva aí a outra dimensão, e às vezes tem vergonha ou medo, né, de perguntar, né, você vê aqueles podcasts que falam de espiritualidade? Então, gente, compartilha com seus amigos, porque às vezes um compartilhamento, ele vai para uma pessoa que ela precisa ouvir aquela frase, aquilo que a gente está falando no podcast. E voltando aqui, Vanessa, você já teve algum caso que você pegou de cliente e por mais que você mostrasse toda aquela conjuntura, o mapa, tudo que ele precisava ter de percepção, a pessoa mesmo assim não foi para frente e falou, não, é desse jeito que eu preciso retomar minhas coisas aqui, o que você está falando não bate com o que eu penso, existe? Não, ainda não peguei. Olha que já fiz bastante leitura. Não tive nenhuma situação onde eu não conseguisse adentrar nesse inconsciente, que acho que aí vem o meu diferencial, né? Porque não é só a parte técnica das possibilidades, vamos dizer assim, da astrologia. Mas a psicanálise, ela me dá uma base que eu diria que é muito maior até. Porque a astrologia eu olho como este mapa, como um direcionador, né? E ele vai me demonstrar padrões que a pessoa pode ou não estar realizando. Então, quando eu vou conversar com ela, eu já tenho algumas possibilidades aqui na mão. E esses padrões e aí eu vou trabalhando, eu já faço antes, eu faço um estudo antes de receber a pessoa, né? E aí, quando eu vou conversar com ela, é com esse objetivo. O que a gente vai olhar para este momento de vida? Qual é a sua maior dor? Porque também, se a gente quiser trabalhar todas as áreas da nossa vida, é complicado, né? A gente não tem força. Apesar delas estarem relacionadas, né? Mas a nossa mente, ela precisa de um direcionamento. Aí eu falo assim, qual é a sua maior dor neste momento? Né? O que a maioria chega? Carreira, finanças, ou até mesmo querendo saber, eu tenho força para liderar minha empresa? O que está acontecendo? Eu não estou conseguindo progredir, eu já fiz isso, já fiz aquilo, paguei tantas... Nossa, como a pessoa gasta com mentoria. E até a mentoria você tem que saber o que você precisa. Porque aquilo que a pessoa está entregando pode ser ótimo, mas se não for para você, você não aplica. A tua empresa não aplica, você não aplica no seu dia a dia, então você precisa saber o que eu preciso. Exatamente. Né? E aí, nesse ponto, eu já venho com essas perguntas antes para a pessoa, antes da conversa que eu tenho com ela. Então, ela me preenche o formulário, me traz os dados, e aí, quais são as principais questões? Então, quando a gente vai conversar, eu já vou diretamente, aí através da conversa mesmo, da psicanálise e da PNL, que eu utilizo desses recursos para entender o que te dói. E você já percebeu este comportamento? E aí eu vou trazendo. Vou trazendo esclarecimento do mapa também, né? Este posicionamento de Vênus, ele está te favorecendo neste relacionamento. Mas você já percebeu que com essa outra pessoa não funciona bem?
Ou aspecto de Mercúrio, né? Que é o Sim. comunicador. Você já percebeu como que esse posicionamento, tanto Mercúrio como Gêmeos, né? Fala de como nos comunicamos e essa parte mental que desenvolvemos. Então, você já percebeu que se você mudar esta tua rotina, no início do seu dia, você consegue progredir mais? Porque ter Gêmeos na casa 6 fala dessa agilidade mental. Sim. A pessoa já acorda querendo fazer tudo. Só que nem tudo é possível dentro daquele espaço. Né? Então, a organização dessas tarefas no dia a dia mesmo, rotina dentro de casa, Sim. rotina dentro do trabalho. Né? A palavra rotina tem que estar presente para essa pessoa. Se ela não compreende que isso é algo que ela precisa desenvolver, Sim. ela vai se perdendo. E aí é onde um monte de gente fica, né, dando desculpa. É meu TDAH. Cara, todo mundo, né? Hoje não é isso. Só faz essa tarefinha aqui. E sabe o que é incrível? As coisas são muito simples, porque a nossa vida ela é feita de repetições. Sim. E quando a gente começa a perceber qual que está impactando negativamente, é onde a gente tem que fazer inserções de novos hábitos. Isso aí. Né? Tem até livros que falam sobre hábitos milionários. Sim, não, tem bastante. Tem muita dica. Mas o que acontece? Se você não souber identificar o que serve para você, então, como esses empresários que pagam muita mentoria, mas não é para ele. Ele vai falar assim, nossa, muito ruim, porque não serviu para mim, mas é que não era para você. Não era para você. E talvez não era o momento. Sim. Né? Porque hoje também vivenciamos um tempo onde a pressa, tudo é pra ontem, a ansiedade né? é muito grande, né? E você vê, já é uma loucura a gente falar que era para ontem, porque ontem já foi. Já foi, exato. Então, o que eu faço com aquilo que eu não recebi? Exato. Né? Tá recebendo agora. Fica um buraco, né? Fica. Aí essa ausência, ela vai trazendo compulsão. Sim. Então, na leitura também a gente vê aspectos da psicossomática, né? Então, as doenças que podem se desenvolver através de comportamentos que foram alimentados, né? Então, taurinos, que tem alguns aspectos, por exemplo, né? Não, quando eu falo taurino, não é só o sol, tá? Sim, sim. São aspectos que podem ser muito presentes no ascendente, em eixos do mapa, que são muito importantes para o nosso desenvolvimento e evolução. Então, é ascendente, meio do céu, fundo do céu e descendente. Porque o ascendente fala de nós, como a gente dá o primeiro passo nas decisões. A casa 7, que é o descendente, ele fala como agimos com as outras pessoas e como vimos nelas esses comportamentos que precisamos mudar em nós, como espelho, né? Como Jung falava, daquilo que a gente percebe através do outro. É a casa 7 que nos sinaliza isso. Fundo do céu fala da nossa família, das nossas raízes, da nossa ancestralidade. Quando eu resgato isso e honro com sabedoria. Então, honrar pai e mãe no aspecto de entender o que eles me concederam e que eu estou carregando em mim, para que eu seja feliz. E não para que eu repita os mesmos erros. Exato. Porque eu já percebi que não cabe mais no momento atual. É isso aí. A pessoa fala muito de honrar pai e mãe. Até legal você trazer isso. Daí chegam as pessoas, porque honrar pai e mãe, mas minha mãe, eu não conheci meu pai, minha mãe, eles se separaram, meu pai não quis mais saber de mim, né? Como que eu vou honrar pai e mãe? Então é isso que você está falando, é nesse sentido. Isso, é nesse sentido. E não é o pai e mãe, pessoa. Sim. Então, se eu fosse sua filha, né? Não seria sobre a Thaís ser minha mãe, mas sobre aquela imagem que foi impressa no meu inconsciente sobre o que é ser filha da Thaís. Sim. E ela no papel de mãe, porque mãe é um arquétipo. Sim, total. Né? Então, existe essa energia psíquica também que transita, e quando a gente entende que não é sobre pessoa física, mas sobre um arquétipo e as frustrações que tivemos naquela fase da infância, né? Desejos que não foram correspondidos, dores que sentimos e que não foram vistas. É esse aspecto que a gente tem que ressignificar e não apagar memórias. O pessoal tem muito dessa, né? Tem algumas técnicas que o pessoal quer, vamos acessar essa memória e apagar. Gente, eu tô apagando uma história. Uma história. Exato. Imagina, se eu entendo que eu, como espírito, eu sou privilegiado em estar aqui, no aspecto de me permitir vivenciar, por que eu vou apagar algo que foi importante para o meu desenvolvimento? Você tem que ressignificar aquilo.
O ressignificar. E ressignificar dentro da programação neurolinguística, o que a gente entende? É você acessar a memória, mas o sentimento que você tem daquela fotografia, ela é ressignificada. Exato. Então eu consigo ver a foto, mas eu não vou mais chorar. Não vai ser mais aquela dor que eu tinha Não antes. é aquela dor que foi impressa, Exato. porque os traumas, psicologicamente, eles são impressos quando envolve sentidos. Sim. Né? Então a gente tem pelo menos 3 sentidos têm que ser ativados naquele momento: o visual, o sentimento de temperatura do corpo, o auditivo, eles precisam ser ativados para que aquilo seja impresso negativamente, porque é um mecanismo de defesa do nosso inconsciente. Imprimindo aquilo, colocando a tarjeta perigo, toda vez que a gente estiver naquela situação, vai ter um sinalzinho lá, né, na nossa memória, que a gente não reconhece, mas vai estar algo sinalizando. Opa, sai daí. Cuidado. Cuidado, não anda por ali, não fala com tal pessoa porque ela sinaliza esse comportamento. É exatamente mas isso. quando a gente acessa isso, se isso está sendo disfuncional, né? E aí eu acho também interessante, tem pessoas que querem reescrever a história toda. Não, quero viver tudo de novo. Não dá. Gente, não precisa. Não é isso, né? A pergunta é, primeiro, aonde você quer chegar? Lembra da empresa? Qual é o propósito? Então, às vezes a pessoa nem sabe onde ela quer chegar. Esse é o problema. Então, assim, eu vejo o mapa também, um outro conhecimento que eu trago para o pessoal. O mapa é como se fosse realmente o GPS que a gente usa, né? E quando que deu esse start para mim? No dia que eu estava indo visitar um cliente, e eu sabia onde ficava, já tinha ido lá outras vezes, só que eu fiz um percurso diferente. Quando eu desci, saí do metrô, falei, vou pegar agora um táxi que vai me favorecer. Eu não conseguia colocar o lugar da onde eu estava saindo. Meu GPS não funcionava. Ele não estava além de onde eu estava. Então, mesmo sabendo aonde eu queria ir, eu não conseguia dar o comando, porque eu não sabia onde eu estava. Então, são 2 perguntas importantes. Qual o seu propósito? Onde você quer chegar com este propósito? Lugar físico mesmo, material. E perceber onde você está. Sabe aquela coisa de você construir a imagem da pessoa que você quer ser? Sim. Aí é onde você, de fato, entendendo quem é você hoje, o que você possui de habilidades e potencialidades, que te traz o favorecimento na construção daquela que você deseja ir. E aí a construção dessa imagem, dessa pessoa, dessa empresa, vai partir de bons hábitos. Sim. Hábitos coerentes com este propósito. Então, é o conhecimento de onde e onde estou. Exatamente. Onde ir, onde eu estou. Isso associado te dá direcionamento assertivo. Se não, o que faz? Você fica... eu até imagino o lugar. Então, você pega o carro e sai andando. Mas não sabe como vai chegar lá, você não tem certeza do horário que você vai chegar, o que vai acontecer vai no meio do caminho, se você vai se perder, que trajeto que vai ser. Pode dar muito bom e você chegar rapidinho. Ou muito ruim e você não conseguir chegar. Né? Mas é interessante. Toda essa percepção que você está falando é montar, né, um mapa mental do que a gente quer. Então, se eu quero chegar aqui, por quê, né? O que a gente tem que entender antes? E você junta vários aspectos, isso que eu achei legal. Você junta tanto a parte aqui da terrena, vamos, né, dizer aqui, da terceira dimensão, com a dimensional. Sim, e aí é um outro diferencial do meu trabalho também, que aí você vai agregando ferramentas, você também vai acessando lugares diferentes, né? Com certeza. Então, mesmo que vamos supor, não aconteceu de eu fazer uma entrevista, uma leitura de um mapa e a pessoa não dar nenhum passo e não movimentar, isso realmente não aconteceu. Todas têm essa percepção, eu inicio a conversa, falo assim, como você está agora? E quando a gente termina, depois de 1h30 de conversa, todos me relatam essa transformação, porque eu faço por uma vivência. Você vai estar aqui presente comigo, a gente vai acessar coisas que você não imaginava sobre você. Você vai se conhecer. Essa é a proposta. Vou te apresentar uma nova Thaís, né? Um outro olhar dessa Thaís que está ali escondida muitas vezes. Então, não aconteceu da pessoa não ter nenhuma percepção. Mas ali a gente precisa também compreender que existem situações, né, que estão em níveis não desta dimensão. Ainda existem bloqueios
de experiências de outros lugares. Sim. Ou de vidas que foram passadas, Sim. que também estão influenciando. Sim. Aí, quando eu chego neste nível de interpretação, eu falo assim, opa, não é só um bloqueio mental. Por isso que a gente tem que ir respondendo, né? É mudança de comportamento, é por questão emocional, é mudança por comportamento mental, é algo técnico que a pessoa precisa, o conhecimento técnico que a pessoa adquire. Tudo isso é de uma forma mais material. Sim. Só que quando a gente pega no aspecto espiritual, a gente precisa ter um cuidado. E ali eu não ando sozinha. Sim. Aonde que eu vou me amparar? Na mesa multidimensional arcturiana. Sim. Então é onde eu trago aberturas e interpretações a partir do que eu estou vendo no mapa e eu peço auxílio para eles. Então eu trabalho a mesa multidimensional. Legal. E trabalho também com o oráculo da Marta, quando necessário. Quando é algo mais prático, o oráculo ele já traz a leitura. Sim. Não preciso abrir a mesa. Né? Agora, quando tem que ser um trabalho mais elaborado, de repercutir mais tempo, mais profundo, né? Que existem travas que estão tão enraizadas no nosso DNA, traumas mesmo de vidas passadas, que a gente acha que os nossos ancestrais eram outras pessoas. E por vezes foram nós mesmos, né? Exato. Eu estava no papel do meu tataravô. Exatamente. Numa outra encarnação, e aquilo ainda está vibrando em mim. Não, e tem muita gente que chega para mim e fala, olha, porque a minha família inteira nunca progrediu. Daí a gente vai ver quem é o ponto-chave, a pessoa que eu estou atendendo. Exatamente, porque é ela que vai trazer a transformação. É isso aí. E muitas vezes foram... como que é o nome? Maldições que foram impostas naquele momento, que somente a mesma energia para acessar, porque tem que ser o mesmo indivíduo. Exato. Então, aquele que recebeu a maldição está sofrendo. Olha, os descendentes, a terceira geração geralmente vem trazendo esses relatos. E quando chega em você? Você precisa continuar sofrendo com aquela tua experiência do passado? Exatamente. Aí quando você já vem renovado com outras experiências, fala assim, não, agora eu preciso ressignificar, é quando eu peço ajuda lá. Amiguinhos, equipe, vamos agora aqui trabalhar. Vamos mostrar o que está acontecendo. Que tá acontecendo. Até onde, gente, e olha que ali também tem que ter sabedoria em compreender até onde a gente pode movimentar. Porque existem algumas barreiras que elas são colocadas até mesmo para o limite saudável da pessoa. Então, olha que interessante. Existem pessoas que atingem um teto ou de desenvolvimento ou de progresso, e é porque elas ainda precisam ressignificar algo na sua base, para que no novo patamar ela consiga sustentar essa nova posição. Mas também existem situações que, como essa, né, de ancestrais que vão vindo reverberando, que se você não ressignifica, você não passa, porque ele já é um limitador. E ali, muitas vezes, está falando sobre relacionamentos. As pessoas com quem você está se relacionando. Então, não é só sobre você. Ali é onde tem que ter a sabedoria. Eu posso movimentar até onde? Até onde convém a esta pessoa que está comunicando comigo. Exatamente. Porque o que parte da outra também tem que ser movimentada pela outra pessoa. Exatamente. Você não pode entrar no campo de uma pessoa se não tem permissão. Isso, e não somente a permissão, é entender a consequência disso. Então, eu vejo assim, meu principal papel como terapeuta, a pergunta que eu faço, seja qualquer técnica que eu vou acessar, eu sento primeiro, coloco um estado meditativo para acessar essa consciência que vai se comunicar com você, e eu me pergunto, qual a melhor possibilidade entre tantas possibilidades infinitas futuras? Qual a melhor possibilidade para ser trabalhada aqui neste momento? Então, o papel do terapeuta é trazer a ressignificação, é visualizar isso que está tendencioso e que hoje pode ser ressignificado para trazer uma solução para a pessoa, e é nesse aspecto. Mas não é solução de que eu vou fazer por você. Exatamente. Eu vou te trazer a consciência de que se você não mudar, isto vai acontecer. Porque é um padrão. Então, se você continua aqui, esse é o resultado. A gente já sabe. A gente já sabe o resultado. Agora, quer testar? Vamos mudar esse padrão? Vamos fazer diferente? Exato. Aí você se abre para uma outra possibilidade. Sim. Mas é maravilhoso. Tô adorando. Muito legal, porque a gente fala muito, né, de pessoas, mas
muito legal tratar as empresas, né? Empresários, as equipes, né? Porque a gente tá lá naquela empresa com aquelas pessoas, não é por acaso, concorda? Não, nada por acaso. Então, tem muita coisa, às vezes, para a gente tratar em equipe mesmo, em conjunto, né? Sim. Então, é muito interessante. Nossa, Mas esse é um assunto que dá para adentrar muito tempo. é muito, ó. Muitas coisas. É pra tanta conversar. coisa, só que eu preciso que você me fale as suas redes sociais. Sim. Onde que a gente encontra a Vanessa? Tá. Hoje, principalmente no Instagram, né? Tá. Estou com alguns projetos agora de expansão da minha marca, porque como cofundadora do Instituto Reimprint, junto com a Marta, a gente teve um trabalhão aí, né, esse último ano desenvolvido, e agora vou fazer essa divulgação das redes de forma separada. Então, atualmente no Instagram, e é vanessaribeiro.oficial. Tá. É lá que encontra o link para passar em consulta comigo, que vai vivenciando o dia a dia comigo também, entendendo e compreendendo como é a minha leitura. Sim, né? sim. É lá que as pessoas vão me conhecer. Mas em breve, muito breve mesmo, a gente já vai divulgar o novo canal. E ali vão ter vídeos mais longos, uma interpretação mais aprofundada de tudo, né? Tá. E os podcasts que eu também participei de vários lugares. Vou trazer mais cortes. Agora eu tô com mais tempo de trabalhar a rede. A gente vai trazer mais cortes para todo mundo conhecer um pouco mais. Muito bom. Agora a gente vai fazer um tintim da coruja aqui, Vanessa. E eu agradeço muito a sua participação. Passou rápido, né? É muita coisa para falar. Muito rápido. E para vocês, muito obrigada por estarem até aqui e até o próximo voo. Beijo.